Olá, pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui no meio do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia de 2025. A gente abordando vários temas quentes e eu tenho uma convidada muito especial agora para abordar o tema anticoncepção, mas mais especificamente sobre os mitos e verdades da anticoncepção. Estou com a professora Carolina Salles, que é professora da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Ela é chefe do Departamento de Contracepção de Ginecologia lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E, além disso, ela é uma grande especialista no tema, tem uma página que é a Contracepção em Foco, que fala sobre o tema. Ela é da CNE da Febrasgo também, sobre contracepção, faz também os critérios de elegibilidade da OMS, ou seja, estou com uma pessoa super importante aqui no tema contracepção. Então, bem-vinda, vou te chamar de Carol, porque fica muito mais fácil da gente conversar no podcast. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar, assim, as dúvidas do pessoal, os mitos, né? Contracepção é para todo mundo, tanto o ginecologista geral, ao médico de família, o aluno que está formando. Todo mundo precisa de contracepção, é porque eu sou apaixonada mesmo pelo tema. E a gente é seu fã, todo mundo aqui da AF é seu fã, a gente fala muito, toda vez que a gente lembra de contracepção, você é um dos nomes que sempre vem à nossa mente. Viu? Nossa, é muito gentil. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. É um prazer. Vamos lá, eu vou começar perguntando aqui uma coisa bem simples, assim, a questão do DIU, que geralmente as pessoas sempre têm esse questionamento, o DIU aumenta o risco de infecção, o DIU pode mudar a microbiota vaginal. Queria que você falasse pra gente o que a gente tem realmente de evidência em relação ao DIU nas mulheres. Então, a questão do DIU, né, ela tem todo um apelo de muita fake news, muita desinformação, mas o DIU é um método extremamente seguro, ele tem pouquíssimas contraindicações, ele não tem estrogênio, então um monte de pessoas podem usar sem problema. E o que a gente tem? Ele não aumenta a infecção, principalmente porque o fio do DIU que a gente usa hoje, ele é monofilamentar, então ele não permite a ascensão bacteriana. O pessoal acha que a bactéria vai fazer como se fosse um rapel ali, né, no DIU, e não é verdade. Já existiu o DIU com fio multifilamentar, e aí sim existia ascensão bacteriana, mas os DIUs que a gente usa, não. Tanto que os estudos mostram que não há aumento de infecção, doença inflamatória pélvica pelo uso do DIU em si, né? Mas lembrando que a inserção não pode ser se tiver alguma alteração da microbiota vaginal, né? Ou como é que é isso? Não, então, eu só não posso inserir o DIU contraindicação absoluta quando eu tenho infecção por clamídia e gonococo. Então, DIP, doença inflamatória pélvica aguda, eu estou ali vendo que a paciente está com sintoma, ou quando ela tem uma endocervicite. Eu brinco com o pessoal da infecção, fica querendo me matar, porque, na verdade, se a gente for olhar os critérios de elegibilidade, quando a paciente tem candidíase, vaginose, tricomoníase, eu posso inserir o DIU e tratar no mesmo momento. Eu não preciso de ter cura para fazer a inserção. E aí, gente, a questão se ele muda ou não muda a microbiota, isso tem estudos realmente, tem estudos que falam que não muda, outros estudos que falam que muda, mas o ponto-chave aí é porque falta estudos bem delineados, porque muitas vezes mistura muita coisa. Então, assim, nesse momento, se a paciente tem qualquer vulvovaginite, pelos critérios de elegibilidade, tanto da OMS quanto do CDC dos Estados Unidos, a gente pode inserir e tratar no mesmo momento. O pessoal das infecções deve estar morrendo, mas a evidência é essa. Mas isso aqui já garantiu que as pessoas continuem assistindo esse videocast, porque isso já vai mudar o conceito de muita gente, não tenho dúvida. Se a gente for pensar na contracepção como um todo, então agora falando de métodos combinados, de pílula anticoncepcional, de anel vaginal, de injeções, dos métodos conhecidos, quais realmente aumentam a chance de ganhar peso a longo prazo? Porque isso é sempre uma dúvida. A mulher, não vou usar método contraceptivo porque isso vai me fazer engordar. O que tem de evidência em relação a isso? Então, gente, eu sempre brinco que quando a gente engorda, né? Eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, no meu pós-doc, e eu adorava comer frutas com leite condensado. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi dosar um TSH. Então, eu sei que é porque eu comi muito cookie, muito morango com leite condensado, mas eu queria achar um culpado, que no caso era a tireoide. Infelizmente, não deu certo. Então, é assim também com o hormônio. A gente tem a impressão que a gente vai ganhar peso por conta do hormônio. Mas o que hoje a gente tem na literatura é que apenas o injetável trimestral, ele pode fazer com que em 10 anos a pessoa ganhe 2 quilos a mais do que se ela não usasse nada. Existe um estudo que comparou por 10 anos Mirena
10 anos com DIU de cobre, 10 anos com injetável trimestral. Quem usou o DIU de cobre ganhou 4,9 quilos, ou seja, meio quilo ano. Esse é o normal que, infelizmente, a gente ganha. Pela idade em si Pela mesmo, né? idade em si, pela gente fazer pouco exercício, pela gente comer muito carboidrato. Quem usou Mirena ganhou 4 quilos, então similar, 4,900 com DIU de cobre e 4 quilos com o Mirena. E quem usou injetável trimestral ganhou 6,6 quilos, quer dizer, 2 quilos a mais do que quem usou DIU de cobre. Então a mensagem é essa: as pessoas ganham peso com a idade, em torno de 500 gramas ano. Então, nesse caso, o único que a gente tem que tem mais chance de ganhar peso, mas a pessoa tem que ter comido, é o injetável trimestral. Provavelmente a gente não sabe por quê, mas talvez pela alta dose é o único que tem esse potencial. Mas eu quero chamar a atenção que eu trabalhei também 2 anos levando os alunos na penitenciária feminina, para eles atenderem mulheres privadas de liberdade. E elas me pediam um injetável trimestral porque elas queriam ganhar peso, porque fica com um aspecto muito mais saudável. Sabe quantas ganharam peso? 0, porque lá não tem o torresmo, não tem a cerveja, não tem a Coca-Cola, não tem a bolacha recheada. Então, gente, a gente tem que lembrar que se a nossa paciente está ganhando peso, o primeiro ponto é a gente trabalhar com ela a mudança de hábitos, porque às vezes ela vai trocar o método e vai continuar ganhando peso. Mas eu quero também trazer uma informação nova, que eu falei que a média de ganho de peso de quem usa método hormonal é igual à média de ganho de peso de quem usa métodos não hormonais, com exceção do injetável trimestral. Mas existe uma porcentagem de pessoas que ganham peso a mais do que a média. E aí eles foram estudar, essas pessoas têm alterações genéticas. Então, pode ser que essas pessoas reajam diferente à presença do esteroide. Isso ainda é novo, mas faz parte aí da farmacogenômica. Então, talvez exista, assim, um grupo pequeno que ganhe mais peso do que o esperado e talvez essa faça uma reação anormal à presença de esteroides. Mas eu quero chamar a atenção que, antes de tudo, a gente tem que fazer educação alimentar e exercício físico. Isso é muito legal, você trazer essa novidade. Isso aí é um ponto bem interessante, porque realmente é um grupo pequeno, né? E a gente não deve contraindicar pensando nesse ganho de peso, né? Acho que isso é um ponto importante. Sim. Sobre o injetável trimestral, existe um conceito de que, quando utilizado na perimenopausa, existe um risco de perda de massa óssea que não se recupera. Isso é verdade? Explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Então, gente, é muito importante a gente saber, isso vem de como o contraceptivo funciona. A gente sabe que, quando eu estou usando combinado, o estrogênio, ele vai diminuir o FSH e o progestágeno, ele bloqueia a ovulação. Tá. Quando eu estou usando qualquer progestágeno, o FSH está normal. Então, se o FSH está normal, a produção de estrogênio da pessoa está normal. Então, quem usa implante, quem usa Mirena, quem usa Cailina, quem usa pílula de progestágeno, FSH está normal, massa óssea está normal. Só que o injetável trimestral, ele tem uma dose de progestágeno muito mais alta. E ele acaba atrapalhando o GNRH. Altera a pulsatilidade do GNRH, que acaba alterando a pulsatilidade do FSH e pode ter hipoestrogenismo. É o único progestágeno que pode dar hipoestrogenismo, os outros não dão. Por conta disso, ele faz com que a gente tenha uma perda de massa óssea, que a princípio é transitória até mais ou menos 13 anos de uso do método, mas veja, se eu uso próximo da época de falência, talvez não dê tempo de recuperar, né? Mas isso também depende do tempo de uso. Mas, gente, eu quero chamar a atenção porque talvez o injetável trimestral seja o único progestágeno que um grupo de pessoas tem acesso. É claro que se eu puder usar outro progestágeno, é melhor, porque o injetável trimestral é o único que reduz a HDL, é o único que tem uma chance maior de trombose, os outros não têm. Então, ele seria uma segunda linha aí. Mas para quem não tem outro, vale a pena, é melhor do que a gestação não planejada, porque a amamentação também reduz a massa óssea. E a gente não fala para a pessoa deixar de amamentar por conta disso. Então, o que nós não sabemos é, essa redução de massa óssea aumenta o risco de fratura? Os estudos que falam que aumenta são de má qualidade, então a gente ainda não tem uma resposta conclusiva. Então, o que a gente sabe é que há uma queda da massa óssea, ela é transitória, até 13 anos de uso dá para recuperar, mas talvez, se eu uso isso muito próximo da menopausa, talvez a gente não tenha tempo hábil para essa recuperação. Interessante. E se a gente pensar na população que tem enxaqueca com aura, os métodos contraceptivos com estrogênio, eles
em geral, não são recomendados para esse público. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são as opções terapêuticas para esse grupo de paciente, na verdade, de prevenção, de contracepção, para esse grupo específico de pacientes com enxaqueca com aura. Então, eu quero chamar a atenção tanto dos residentes, quanto dos alunos, dos médicos de família. Por quê? Muitas vezes você pergunta para uma paciente se ela tem alguma doença. E ela fala que não. Porque às vezes ela não considera a enxaqueca uma doença. Então, atente-se bem à pergunta se a paciente tem algum tipo de dor de cabeça. Se tem, investigue se é enxaqueca com aura ou não. O problema da enxaqueca com aura é que ela por si só é um predisponente a AVC. E quando a gente tem o combinado ele faz uma série de mudanças que aumenta a coagulação sanguínea, faz um estado protrombótico. Então, uma droga protrombótica em uma pessoa que já tem predisposição a AVC, o risco de AVC torna-se inaceitável. Por isso que o combinado para quem tem enxaqueca com aura categoria 4, a gente não deve usar. Então, tudo que não tem estrogênio pode ser usado. Pílula de progestágeno, injetável trimestral, implante, DIUs hormonais e os métodos sem hormônios, puxando aí o DIU de cobre como carro-chefe. Aproveitando a questão dos DIUs, né? Muito se fala, e eu vejo ginecologistas, colegas nossos, falando sobre a questão do DIU ser abortivo, a questão de não se poder considerar o DIU para as mulheres que têm medo, às vezes, de gestação ectópica, porque o DIU de cobre, em teoria, poderia aumentar essas gestações ectópicas. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão de ser abortivo e de o risco de gestação ectópica nessa população que usa DIU. Então, vamos começar com essa questão de abortivo. Então, primeiro, gente, o DIU de cobre, a função primária dele ele é tóxico para o gameta masculino e feminino. Então, na verdade, ele vai fazer com que evite a fecundação. E a maior parte dos os estudos mostram que o que a gente vê, na verdade, não são embriões que não conseguiram nidar, mas sim a gente vê óvulos que estão, por exemplo, deformados e caem ali na cavidade uterina. Então, a gente não tem embriões ali, aumento de embriões que não conseguiram nidar. Então, o efeito principal dele, eu brinco que é alterar a função e a viabilidade dos gametas, tanto masculino quanto feminino. O masculino é o que a gente mais conhecia, o feminino hoje a gente sabe que ele diminui a janela de fertilidade também do óvulo, então ele tem toda essa influência na qualidade ali do gameta. Bom, mas vai ter falha, né? E quando acontece essa falha, a falha é baixa. A gente sabe que eu tenho 6 falhas em cada 1000 com DIU de cobre, muito próximo da laqueadura, que é 5 em 1000, e eu tenho 2 a 3 falhas em 1000 com DIU hormonal, metade do que eu tenho com a laqueadura. Então, isso é muito baixo. Antes da gente falar em ectópica, e o DIU hormonal em relação à proteção? O DIU hormonal, ele espessa o muco como se ele fizesse uma rolha e não sobe espermatozoide nenhum. Então, o efeito dele também é pré-fertilização. Se vocês me perguntarem, essa questão de ser abortivo, gente, a gente tem que lembrar que a gente não pode pôr um DIU em quem está grávida. Né? Então, é uma contraindicação absoluta. E um método para ser abortivo é aquele método que funciona impedindo uma gravidez de evoluir. Então, o DIU não é considerado um método abortivo em nenhum lugar. Sobre a questão de ectópico, eu não falei que a falha é baixa? Bom, quando falha um DIU, de 15 a mais ou menos, vamos pôr 15 a 40% das falhas são ectópicas. Então, vamos pensar, 6 em 1000, vamos pensar que 30% seria ectópica. Então, 30% disso é 2 em 1000. E qual que é a chance de uma ectópica da população normal? 1%. Então, na verdade, qualquer DIU reduz as gestações ectópicas. O que ele aumenta entre as falhas, a proporção de ectópica é maior, mas o número absoluto, que é o que interessa, é menor. Muito bom, excelente. E se a gente for pensar na população portadora de obesidade, com IMC elevado, quais seriam os métodos mais recomendados para esse público? Então, existe uma dúvida muito grande mais com relação ao implante, porque na própria bula do implante fala que se a pessoa é obesa, pode ser que eu precise trocar o implante antes de 3 anos. Isso surgiu porque quando eu faço estudo de farmacocinética, o que é isso? É medir o hormônio do método no sangue da pessoa. Mostrava que ele estava 30%, às vezes até 60% mais baixo do que quem não era obesa. E a indústria, por precaução,
colocou isso na bula. Só que os estudos saíram e mostraram que o implante não tem mais falha nas pessoas obesas, porque existem múltiplas fontes de mecanismos de anticoncepção. Inibe a ovulação, mas altera o muco, altera o movimento da trompa. Então, a gente sabe que isso não basta só diminuir a quantidade, tem muitas outras coisas para fazer com que o método não falhe. Então, a gente sabe que o implante não tem mais falha em obesa, a DIU não tem mais falha em obesa. O oral, tem estudo que mostra 50% de mais falha, mas vamos lá, quando eu falo 50%, se eu falar, Fabiano, vou aumentar seu salário em 50%, você já fica feliz, né? Mas se eu te der uma moedinha de 1 centavo e aumentar 50%, você não chega a 2 centavos. Então, a gente tem que saber em que eu estou trabalhando. Então, se eu pensar que a falha de uma pílula, se eu uso ela correto, é 3 em 1000, se eu aumentar 50% disso, para quanto vai, gente? Vai para 4,5 em 1000. Então, existe esse aumento, e isso tem dúvida, né? A maior parte dos estudos fala que pode ter um aumento, mas o principal que eles chamam a atenção é que talvez essa falha seja na pausa, porque a obesa demora mais tempo para atingir a concentração inibitória. Então, pausas mais curtas, de 4 dias, ou talvez uso contínuo, ou pausas a cada 2 a 3 meses, talvez reduza a chance de falha. A mesma coisa. Em relação ao Exatamente. Aproveitando que a gente está no grupo de populações especiais, para a paciente lúpica, quais seriam as indicações de anticoncepção? Eu acho que essa é uma pergunta super interessante, porque a OMS ela foi atualizada em 2014. Nós atualizamos de novo em julho de 2024 e vai ser publicada provavelmente no final desse ano. A OMS, gente, ela não vai ser exatamente igual ao CDC. Muitas vezes ela é mais conservadora, porque tem país que não tem todos os métodos. O CDC é mais, como eu digo, ele é mais assim, fácil para a gente da clínica, que mudou na clínica, ele vai mudar a categorização. A OMS vai pesar o contexto, né? Por exemplo, a amamentação ela vai ser mais preocupada de aprovar algo que possa alterar a amamentação, porque tem regiões na África que se o bebê não for amamentado, ele morre. Então, vai existir diferença. Então, a OMS, ela coloca que seno-lúpica, lá em 2014, o DIU de cobre era liberado, e o progestágeno era 3 por falta de estudo naquela época. A gente não sabia se alterava a recorrência de trombose. E o combinado era totalmente proibido. Isso eu estou falando lúpica com anticorpo antifosfolípide ou quando você não sabe, tá? Quando não tinha nada disso, você poderia usar praticamente todos os métodos. Eu chamo a atenção que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque anticorpo antifosfolípide fosfolípide pode ter negativo hoje e positivo daqui a 2 anos. Então, eu acho que você tem que ter muito cuidado se você for usar um combinado na lúpica, porque, a não ser que ela esteja muito estável, porque ela pode instabilizar e aparecer um anticorpo e ela trombosar. Mas, se ela estiver estável, não tem anticorpo fosfolípide positivo, você poderia usar tudo. Tem, pela OMS, eu teria que tirar o combinado e os progestágenos seria 3, mas isso é 2014. Já o CDC, ele revisou isso tudo. E não fazia sentido eu colocar 3 com progestágeno, porque SAF para trombose aumenta 10 vezes o risco de trombose, mas o progestágeno já era liberado para fator 5 de Leiden, que aumentava 80 vezes o risco de trombose, então não fazia sentido. Então eles revisaram e puseram como? Eu estou falando para lúpus com anticorpo antifosfolípide. Eles colocaram que o combinado proibido, DIU de cobre liberado e os progestágenos de baixa dose, que não aumenta risco de trombose, que são os DIUs hormonais, a pílula de progestágeno e o implante, categoria 2. Então, eu posso usar só o injetável trimestral, que colocaram como 3, porque a gente sabe que ele aumenta um pouquinho o risco de trombose, não igual ao combinado, mas ele não é igual aos outros progestágenos. Então, hoje eu posso usar Implanon, DIU hormonal, tanto Cailina quanto Mirena, e as pílulas de progestágeno e o DIU de cobre. Então, a minha sugestão é que sigam o CDC, porque ele atualiza mais rápido. Mas, infelizmente, nas provas, né, sempre vai se seguir o MS. E eu chamo a atenção dos fazedores de prova, porque muitas vezes os fazedores de prova não sabem que existe essa diferença. E, às vezes, no gabarito, eles põem critério de elegibilidade, segundo a OMS, mas o gabarito é CDC. Então, vocês que trabalham com isso, vocês têm que estar muito alerta, porque as pessoas não sabem que existem essas diferenças. E tem diferença em múltiplas coisas.
enxaqueca sem aura, pós-parto, lúpus. Então, assim, trombose, a trombofilia agora o MP vai ser 3. É claro, gente, estou num posto, chega uma lúpica, só tem combinado injetável trimestral, você usa uma droga 3. Eu não posso usar uma droga 4, que é proibida, mas o 3 eu vou usar quando eu não tiver nada, que é 1 e 2. Mas eu quero que vocês que estão fazendo provas, né, residência ou prova de especialista, preste atenção nos gabaritos. Às vezes, quem está cobrando, acha que está cobrando a OMS, mas o gabarito é CDC. Então, presta atenção, eles não vão ser iguais como eram antigamente. A gente vê, Carol, também muitos ginecologistas e às vezes até médicos de família contraindicando a contracepção em mulheres que têm história na família de câncer de mama. Qual que é a real em relação a isso, né? Qual que é o risco que é acrescentado a essa paciente que tem um histórico familiar, por exemplo, de primeiro grau, uma mãe que teve câncer de mama? Existe esse risco aumentado mesmo? Eu não deveria utilizar, por exemplo, método combinado ou para esse público? Então, gente, a OMS, todas essas recomendações que a gente está falando são frutos de revisões sistemáticas. E aí, a OMS, quando fez essa revisão, ela só colocou parente de primeiro, história familiar. Quando você destrincha essa revisão sistemática, ela tem tanto assim, parente de primeiro grau, qualquer parente, usou tanto tempo, usou uso prévio, ela fez tudo isso. E nessa revisão sistemática, eles concluíram que não tinha alteração, tanto que é categoria 1. Eu falo que eles estão destemidos. Só que naquela época não existia os BRCs da vida, né? Então, a revisão precisa ser atualizada à luz das mutações genéticas. Mas existe, na maior parte dos lugares, o que a gente tem visto? Que a maior parte dos trabalhos, a gente só tem trabalho de BSA1, BSA2 com pílula. Falta de hormonal, pílula de progestágeno, implante. Mas o que se mostrou é que a redução do câncer de ovário, que é um câncer super letal e custoso, de 50%, reduz câncer de endométrio, claro, mas parece não aumentar o risco já alto de câncer de mama delas. O ano passado, retrasado, saiu mostrando que um dos, não sei se é o BSA1 ou 2, um deles aumenta, o outro não aumenta. Então, quando você põe tudo na balança, provavelmente o risco dela é alto e não aumenta mais por conta do contraceptivo. Mas vejam, precisa de mais estudos, precisa estudar os outros métodos. Então, nesse momento, a maioria dos mastologistas não contraindica, tá? E eles colocam que, mas eu não posso usar só para proteger contra câncer de ovário. Ela quer usar, eu estou falando as mutantes, as que têm BSA1 ou 2. Ela quer usar a contracepção, então vai se proteger contra a gravidez e preferir o método hormonal, ótimo, ela também está sendo protegida contra câncer de ovário. Mas muitas vezes, gente, elas têm medo, porque viu a mãe sofrer, então apesar de poder tudo, às vezes ela vai ficar mais segura com o DIU de cobre. Mas se for só por antecedente, a OMS coloca 1. Então precisa de mais estudos, precisa rever as meta-análises, mas não é proibido. Existe só uma recomendação do Reino Unido, mas isolada, colocando apenas o combinado como para ter alerta. Mas hoje, em vista dos trabalhos que tem, o combinado não seria pior do que outros em termos de um pequeno aumento de risco de câncer de mama. E se a gente for pensar na população tabagista e mulheres até 50 anos, né? Existe alguma recomendação diferente? Teve alguma atualização nesse sentido de quais métodos poderiam ser utilizados? Não teve atualização, mas a gente sempre tem que lembrar da idade. Menos de 35 anos, tabagista pode usar qualquer coisa. Acima de 35 anos, juntou a idade, que é um fator de aumento de trombose venosa, o vaso sanguíneo que já envelheceu, né? A questão de uma droga que é hipercoagulante, como os combinados, e também a questão do cigarro. Então, acima de 35, a gente não deve usar métodos combinados, podendo usar todos os outros. E tem muita paciente hoje que fica muito preocupada em relação ao uso de contraceptivo, pensando na libido. A gente vê isso na prática, querendo às vezes buscar o DIU de cobre. E quando a gente vai conversar, essa paciente às vezes tem muita cólica, já tem o sangramento aumentado, ela não seria uma paciente candidata ao DIU de cobre. Como é que você trabalha isso no atendimento de uma paciente que vem preocupada realmente com essa questão da libido? Então, gente, as pessoas colocam os métodos hormonais no mesmo balaio.
como se tudo fosse a mesma coisa. Então, a gente tem que lembrar que o combinado é uma coisa, método de progestágeno é outra. Inclusive para riscos, né? A gente sabe, por exemplo, que os progestágenos, as únicas duas contraindicações absolutas é câncer de mama e gestação. Então, pensando na questão do desejo sexual, o que a gente tem? Né? Então, hoje a questão do desejo, né, o modelo da parte de saúde sexual é muito diferente, não é aquela coisa linear, desejo, excitação, não. Então, a mulher ela pode partir da indiferença sexual e, né, a Basson falou isso, e, a depender do estímulo, ela deflagra uma resposta sexual satisfatória, né? Não é igual à questão do homem, que ele tem que estar desejo, excitação, atinge o extra, depois, e aí ele tem o orgasmo, e aí... A questão do desejo espontâneo. Isso. Aí, o desejo espontâneo na mulher, ele pode começar da ausência do desejo, e aí, a partir de uma estimulação, ela se torna propícia a ter relação e ter uma relação, vou falar assim, que ela se sente bem naquilo ali. Então, dos estudos que a gente tem, quando o contraceptivo ele atrapalha mais o desejo espontâneo, quando atrapalha. E aí, o problema é que, diferente do homem que tem múltiplas caixinhas, o dia que ele fala, eu vou transar, o mundo caiu, ele tá indo lá transar. A gente, às vezes, tá levando, brigou com a melhor amiga, a aula pode não ter sido boa, a mãe pode estar doente, acamada, a gente leva isso tudo para a cama. E a gente quer ver o efeito do contraceptivo nisso aí. Fora a nossa educação sexual, que é péssima, nós não aprendemos sobre o nosso corpo, a gente tem uma educação, às vezes, que criminaliza o toque, então a gente, às vezes, nem conhece onde que eu sinto mais prazer, será que é tocar minha orelha? Então, tem tudo isso nessa caixinha. Tem algumas religiões colocam o ato sexual como uma coisa suja, então a pessoa vai para a cama se sentindo culpada. Então, nesse balaio todo, a gente quer tirar o contraceptivo. Então, vamos lá. Se de repente, né, a gente tirou, realmente não teve nada, foi a partir daquele momento, o que a gente tem de evidência é o seguinte: o que mais atrapalha o desejo sexual são os combinados. Existem múltiplos motivos. Pode ser aumento de SHBG, redução de testo livre, pode ser por redução da esteroidogênese por conta de bloqueio da ovulação, pode ser por conta de receptores hormonais no sistema nervoso central. A gente não sabe qual desses mecanismos é o mais importante. A gente tende a achar que é redução de testo livre, mas eu quero chamar a atenção que quando eu pego mulheres com a testo livre baixa, eu vou ter, no máximo, 20% que refere redução do desejo. A maior parte vai falar que o desejo está igual ou até melhor. Então, o contraceptivo, de uma maneira geral, ele melhora o desejo porque a pessoa dissocia prazer de ter filho. Então, se eu ver a maior parte das usuárias vão ter manutenção ou até melhora porque ela se sente mais liberada para ter relação. Mas, quando piora, o combinado tem sido apontado como o maior vilão. Aí, na lógica, a gente imagina a lógica, né? A lógica seria, qual seria o pior? Um combinado com etinil estradiol mais um progestágeno antiandrogênico, seria o pior. Depois disso, etinil estradiol com progestágeno androgênico. Depois disso, estrogênio natural com qualquer progestágeno. Eu estou falando isso, gente, porque eu estou indo de quem aumenta mais a SHBG para quem aumenta menos. Aumentando muito a SHBG, reduz mais a testo livre. Então, seria combinado etinil estradiol e progestágeno antiandrogênico, etinil estradiol e um levonorgestrel, estrogênio natural, depois progestágenos que inibem a ovulação, depois progestágenos que não inibem toda a ovulação, como, por exemplo, o DIU hormonal, e o DIU de cobre seria o melhor, teoricamente. Mas veja, eu não sei, eu brinco que Deus esqueceu, tem hora de ver a plausibilidade biológica. E olha o que a gente tem. A gente tem o seguinte, nos estudos que tem combinado é o pior. Quando isso acontece, você pode trocar por qualquer LARC. E entre os LARCs, então eu tenho Implanon, que inibe a ovulação, Mirena, que inibe, e Cailina, menos de 25% das ovulações. E o DIU de cobre, que não inibe nenhuma. Quando eu olho, a grosso modo, é tudo igual. Inclusive, a maioria das que usam ele refere melhora do desejo ou manutenção. Não tem uma diferença que a gente esperaria. Implanon pior, Mirena em segundo, DIU de cobre. Mas por que isso acontece? Porque testa em gente jovem com relação de pouco tempo. Em quem é jovem, gente, tem um estudo do injetável trimestral,
O injetável trimestral não só inibe a ovulação, mas faz hipoestrogenismo. Adivinha o que aconteceu com essas meninas? Não mudou nada o desejo. Porque isso é o mais importante. Agora, a gente teria que fazer esses estudos em quem tem mais de 35 anos. Porque é nessas pessoas que talvez pequenas mudanças inibir um pouquinho a ovulação que pode ter diferença. Então aí, por exemplo, se eu fosse falar grosso modo numa prova, teve problema de desejo, troca para um LARC. É isso que os guidelines falam. A gente não tem estudo com pílula de progestágeno e só tem um estudo de injetável trimestral em adolescente, que obviamente não mostrou nada. Agora, se eu fosse pensar em plausibilidade, se essa pessoa estaria com combinado com etinil estradiol, eu posso tentar um combinado com estrogênio natural? Se ela está com Implanon, que inibe a ovulação, eu posso trocar pelo Mirena? Se ela está com Mirena e não está bom, será que não é o grupo que está inibindo a ovulação? Então, às vezes, eu vou para o DIU de cobre. Mas isso, eu só teria essa evidência se os estudos se concentrassem em pessoas que têm mais chance de ter a parte da saúde sexual atrapalhada por essas pequenas mudanças. E essas seriam pessoas com relacionamento de mais longo prazo. E o contrário, os estudos são feitos com alunas. Sim. Entre alunos, tal, só para vocês terem uma ideia, gente, uma pílula com etinil estradiol e um progestágeno antiandrogênico ou androgênico dá no mesmo. Um progestágeno dá estrogênio natural e não dá no mesmo. Por quê? Esse microefeito que tem de diferente não é relevante numa população que praticamente não tem nada assim, de alteração no desejo sexual. Já parceiro jovem, outro tipo de ver pouco, Sim. não divide as contas. E se eu for pensar no público de pacientes que têm doenças psiquiátricas ou até neurológicas, quais que seriam os métodos mais recomendados para esse público? Se tem alguma diferença, obviamente. Estou pensando naquelas que usam anticonvulsivantes, estou pensando em todo o público mesmo nesse sentido. Então, vamos pegar do público de saúde mental, depois do neurológico, do pessoal de saúde mental, o que a gente tem? Ninguém, gente, vai pular do prédio porque recebeu um método hormonal, tá? Os estudos, quando eles falam, tem mais depressão, isso, eu quero que vocês entendam que como é feito esses estudos? Banco de dados. Eu vou lá e puxo o grupo que pôs implante a partir dos 13 anos e o grupo que não pôs. Aí eu vejo a prevalência de depressão num grupo e no outro e comparo. Só que veja bem, será que no grupo que tem mais usuárias de implante, por exemplo, não é quem teve, às vezes, mais gestação na adolescência do que outro grupo? Então, esses estudos que usam banco de dados, às vezes o motivo de eu ter mais uso de contracepção num grupo que outro pode ser por características que impactam o desfecho. Por exemplo, câncer de mama. Sim. Por exemplo, em quem que a gente às vezes põe mais Mirena? Lembra aquele estudo que teve de câncer de mama? Lembra? Então, por exemplo, mulher que tem mais comorbidade, então ela é mais sedentária. Eu vou ter mais mulher que tem sangramento uterino anormal, mais obesa, mais estrogenicidade. Então, aí eu falo que tem mais câncer de mama nesse grupo do que outro, mas olha, esse grupo já tinha mais fatores de risco para câncer de mama. A mesma coisa para depressão. Então, quando eu pego esses estudos que é banco de dados, mostra um pequeno aumento do risco de depressão, mas vejam bem, talvez existam características aqui que façam com que uma população mais sujeita a ter depressão tomando ou não tomando nada, porque engravidou mais cedo, pode ter tido mais abuso, Sim. uma série de coisas. Pode ter mais comorbidades, né? Pode ter sangramento uterino anormal. Então, quando a gente pega estudos randomizados, a gente não vê aumento de doença psiquiátrica. Tá? É a famosa história daquele pessoal que tomava café e fumava e que associaram o risco de câncer de pulmão ao café. Ao café. Né? Então você não está vendo o efeito da droga em si, você está vendo, às vezes, um efeito de outros fatores que a gente chama de confundidores. Os confundidores. Então, será que no grupo, lá dentro do Contracepção em Foco, eu fiz uma análise desse artigo, é muito interessante vocês verem o que eles não viram, por exemplo, quanto tempo amamentou, não viram exercício físico, não viram uma série de coisas. Então, doença mental é isso. Mas quando eu olho os critérios de elegibilidade, depressão é categoria 1 para todos os métodos. Então, quem tem depressão, qualquer método pode ser usado. O que talvez o hormônio faz é mudança de humor. E aquele humor que a pessoa já tem. Então, quem é mais melancólica pode ficar mais melancólica. Quem é mais impulsiva pode ficar impulsiva. Ó, já vou falar para o meu marido que se eu sair daqui e comprar muita roupa é por conta do hormônio que eu estou usando. Aumentou minha impulsividade de compra. Né? Então, não tem nada a ver comigo. Eu mesmo não queria comprar. E aí,
A questão, então aumenta traços da personalidade, mas ninguém vai virar bipolar porque tomou uma pílula, isso não vai acontecer, tá? Mas, então, por isso que a gente tem que ficar alerta, se a pessoa mudou alguma coisa do humor, aí tudo bem, talvez eu trocar, mas não vou ficar preocupado que essas pessoas não podem usar método hormonal, e pelo contrário, tem estudo que mostraram que principalmente bipolar ou outras doenças psiquiátricas, você reduz síndrome pré-menstrual e melhora, às vezes, o controle da paciente. Então, você pode usar métodos hormonais sim, se as pacientes quiserem. Então, quando é depressão, bipolaridade, todos os métodos podem ser usados. E se tem TPM, é muito importante controlar, porque isso melhora a qualidade de vida dessa população. Já quando o problema é psicose, as pacientes psicóticas, a gente não tem, assim, estudos, mas o que eu percebo? Teoricamente, você pode usar tudo se fosse para uma prova ou para a vida. Essas pacientes, quando elas usam, às vezes, implante, e elas percebem que elas estão com implante, quando elas estão na fase de surto psicótico, a esquizofrênica, que eu quero chamar a atenção, ela começa a achar que está sendo seguida, que está sendo vigilada. Então, tem paciente que já tirou o implante com faca. Já vi também. Né? Então, aquela que tem, às vezes, alteração da realidade, eu estou falando de esquizofrenia, talvez um método que ela não perceba, como o DIU, ou às vezes o injetável, é melhor do que um que ela consegue acessar. Mas em termos de contraindicação, pode usar tudo, tá? E aí, a gente vai fazer uma interseção com os neurológicos. A gente já falou da enxaqueca, que eu tenho que tirar combinado quando tiver aura, mas aqui dentro, quando ela tem AVC, eu não posso usar combinado também, e o injetável trimestral é 3, porque reduz o HDL, e aí a gente ficou nas epiléticas. Epilepsia por si só, podia usar tudo, o problema são os anticonvulsivantes. Então, a gente precisa ver qual anticonvulsivante ela está usando para ver se tem interferência na eficácia de uma ou das duas drogas. Então, quando ela usa a lamotrigina não faz nada com anticoncepcional, mas o estrogênio pode diminuir a lamotrigina, então a gente tem que retirar os combinados de quem usa lamotrigina. Ácido valproico pode qualquer coisa, e existe um grupinho do mal, né, que é o topiramato, o fenobarbital, a fenitoína, a carbamazepina, a oxcarbamazepina, que eles reduzem a eficácia dos contraceptivos. Então, eu tenho uma regrinha que eu ensino para os meus alunos, que é nada por boca para não engravidar e nada com etileno estradiol para não convulsionar. Então, fica progestágenos não orais, DIU de cobre, e aí entra também o injetável mensal. Porque, veja, para eu engravidar, o progestágeno, o que vai atrapalhar é diminuir o progestágeno. O injetável mensal, o progestágeno não é oral. Então, engravidar não vou. E o etileno estradiol é quem atrapalha o anticonvulsivante. E o injetável mensal é de estrogênio natural. Então, nada VO para não engravidar, nada com etileno estradiol para não convulsionar. Então, fica injetável mensal, progestágenos não orais e DIU de cobre. Essas medicações são usadas por pacientes psiquiátricos como estabilizadores do humor. Então, tem que prestar atenção nas drogas. Antidepressivos não tem nenhum problema, você pode usar com qualquer coisa que você tenha aí. Mas preste atenção em qual estabilizador do humor ela está usando. Essa pergunta que eu vou fazer agora para você é uma pergunta que eu sei que tem zero evidência, mas eu quero ouvir sua opinião. A gente tem um público de mulheres hoje sendo diagnosticadas com lipedema. E muito se fala que 10% da população é acometida por essa doença, que é uma doença inflamatória, e fez-se um alarde de que essas mulheres não podem usar contraceptivos, principalmente combinados. Qual é a sua opinião sobre esse público, sobre essa doença que tem aumentado tanto a exposição aí? Então, virou realmente uma coqueluche, né? De repente, eu falei, gente, quando começou isso, eu falei, só eu que não estou sabendo que essa doença existe. E aí, até teve recentemente uma discussão muito interessante na página do Instagram do Bruno, que é endocrinologista, e eu acho, bem legal, eu acho que ele fez um apanhado que, assim, a gente não tem muito o que falar do lipedema, né? Então, muita coisa é só suposição. Eu acho que é muito importante vocês fazerem uma diferença do que é plausibilidade biológica e do que é realidade. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor, gente, que eu vou lançar um contraceptivo e quero ver se ele tem mais doença cardiovascular. Doença cardiovascular demora tempo para eu avaliar se a pessoa morre mais, se ela infarta mais, precisa de mais gente. E às vezes eu vou lá e doso o PCR. E aí eu infiro, porque como está aumentando o PCR, talvez vai dar mais mortalidade cardiovascular. Às vezes não vai. Um exemplo disso é a questão da glicemia.
que o pessoal falava, contracepção que tem progestágeno androgênico é pior para insulina, eu não devo dar. Só que os estudos mostraram que nenhum tipo de contraceptivo altera a chance da pessoa ser diabética ou a necessidade de insulina. Então, apesar de estudos com esses marcadores intermediários, que é a dosagem de insulina, a área sobre a curva, mostrar que se eu tivesse o levonorgestrel contínuo estradiol era pior, na prática não mudou nada. Então, quando eu fui ver desfecho, isso não mudou. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, o lipedema, ele tem todo esse medo da inflamação, de ter mais trombose, mas a gente achou isso de verdade? Então, enquanto isso não é uma realidade clínica, lembre que se ela engravidar, é pior. Sim. Mas, se a gente tem medo, meu marido é cardio, o que ele sempre fala? Quando a gente tem medo de uma situação, você tem que colocar para o paciente. Olha, o combinado aumenta 2 a 4 vezes o risco de trombose. Qual que é o risco de trombose, gente? 1 a 5 casos em 10 mil. Aumenta 2 a 4 vezes, vai continuar 2 a 20 casos em 10 mil. 9.980 não vai ter nada. Ai, doutora, mas eu não quero esse aumento. Beleza, os métodos sem estrógeno não aumentam o risco de trombose e o DIU de cobre. Então, se ela tem medo, nada melhor do que a gente dar, por exemplo, um método que não aumenta o risco de trombose. Ela fica feliz com você e vai ser melhor para a saúde dela, porque todo mundo que vai aprender contracepção, eles sempre falam para mim, professora, por que o povo começa com combinado se quem faz a contracepção é o progestágeno e o estrógeno só dá risco? Então, eu sempre falo que muitas vezes a pessoa ela não teve oportunidade de ter uma prática com progestágeno, então ela acha mais difícil explicar, ela não sabe como manejar, e eu brinco que o combinado, assim, qualquer pessoa, um balconista consegue prescrever um combinado. Então, eu acho que a gente tem que, nessa situação, tirar vantagem dela. Opa, olha, a gente não tem estudo, você poderia usar qualquer coisa, mas você quer uma coisa mais segura? Tira o estrogênio que não aumenta o risco de trombose. A mensagem é essa. Perfeito. Gente, que papo agradabilíssimo. Carol, obrigado. Eu queria que você divulgasse para o pessoal que está assistindo a gente suas redes sociais, da Contracepção em Foco, realmente quem quiser seguir mais e ter esse conteúdo de qualidade, que eu sou um grande fã, admirador mesmo, você é uma pessoa que me inspira. Obrigada. Aprender mais e eu adoro acompanhar todo o conteúdo que você produz. Então, quero que as pessoas também tenham essa oportunidade de te acompanhar. Então, primeiro eu queria agradecer o Fabiano, que é essa pessoa gentil, né, e que contribui no dia a dia, no conhecimento de todos vocês. Eu sigo, eu acho muito interessante o conteúdo que é feito. E eu tenho um canal que chama Contracepção em Foco, que é dentro do Instagram, que é para profissionais de saúde em formação ou já formados, onde a gente destrincha a evidência e deixa a evidência mais fácil. Então, ali tem mini aulas, ali tem cards, ali vocês podem mandar dúvidas, e a gente começou assim de uma forma totalmente mais para divulgar a ciência mesmo, em março de 2024, faz um ano agora, né, um ano e pouquinho, mas eu convido a todos e todas que estão nos ouvindo para seguir ali, sugerir conteúdo e aprendermos juntos sobre contracepção. Mas no Facebook você estava mais tempo, né? Aí sim, existia, para os dinossauros, gente, né, que tem Facebook, existe um grupo fechado que ele tem anos, deve ter 12 anos, e ali ele estava dentro do Facebook. E aí, professora, muda para o Instagram. É na hora de ir pro Instagram. Tava na hora. Aí eu fui, e eu acho que ali é mais democrático, porque o outro era só para quem já tinha CRM, então alunos não tinham acesso, então acho que o Instagram democratiza mais. A gente não pode discutir o caso de uma paciente específico, né? Você vê isso ali na prática, mas é uma forma de mais pessoas serem atingidas e vai ser um prazer ter vocês com a gente no Contracepção em Foco. Se você puder deixar um recadinho, uma frase final para fechar esse videocast, o que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente? A minha frase é o seguinte: o que eu mais gosto é recrutar, eu falo que é a patrulha disseminadora dos LARCs e dos contraceptivos. Então, o que a gente tem que lembrar, gente? A segunda causa, uma das causas mais importantes de morte em adolescente é a mortalidade materna. A gente é um país que tem uma mortalidade materna muito alta. O contraceptivo é a estratégia isolada que mais reduz a mortalidade. E mais que isso, ele propicia que eu esteja aqui conversando com você, porque, na verdade, se a gente não pudesse escolher quando quer ter filho, e se quer ter filho, a gente não poderia sair de casa, não poderíamos ser médicos, não poderíamos ser enfermeiras, não poderíamos dirigir empresa. Então, eu chamo contracepção é liberdade.
Então, eu acho que é muito importante que todos vocês saibam prescrever. Isso muda muito a vida das pessoas. A gente faz com que um país, uma nação se prospere quando as pessoas podem se capacitar, ao invés de ter que abandonar os estudos para poder dedicar, né, o cuidado dos filhos por uma gestação, às vezes, não planejada. Então, a contracepção a gente acaba usando por múltiplas coisas. Por exemplo, a gente tem pessoas que vão fazer manejo menstrual, pessoas que às vezes têm outras situações ginecológicas que vai melhorar a qualidade de vida se eu reduzir cólica. Então, a frase é: contracepção é liberdade. Então, a gente precisa saber prescrever bem para a gente continuar impactando positivamente a vida de milhares de mulheres, de crianças e suas famílias. Muito obrigado mesmo. Pessoal, obrigado por vocês que assistiram a gente até agora. Eu vejo vocês no próximo videocast. Até Um abraço, gente. Tchau, obrigada. Sensacional. Gostou? Nossa, você arrasou. Bem legal, né? Maravilhoso. Eu gosto. Deixa eu ficar com você também, olha. Isso, maravilhoso. Fiquei com vontade de... Só que aí também eu tenho que dar aula na Pfizer às 4. Aí,